Quer ter intimidade com Deus? Busque essa intimidade. Mas como assim, pastor? Não negue a sua fé. Pague o preço, jejum, oração, busca na palavra, meditação, reconhecimento, retidão como Daniel tinha, comunhão, santidade. Busque na palavra essa intimidade, que você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, igreja. Será grande, será o sobrenatural, porque o possível, o natural você consegue fazer, mas o sobrenatural de Deus acontece com frequência na vida daqueles que têm intimidade com o Senhor. Reconheça, se renda, se arrependa, peça perdão, libera perdão, dê bom testemunho, para que Deus possa realizar grandes coisas na tua vida. É bem verdade que não é fácil para ninguém, mas quando você quer, quando você entrega a sua vida para o Senhor e pede a Ele, é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai te dar condições. Então permaneça fiel. Outros estão planejando algo contra a tua vida, como aquelas autoridades planejaram contra Daniel, um cenário difícil ali para Daniel. O plano era para a morte, o plano era para a derrota, para a ruína. Mas aquele que tem a presença de Deus, aquele que não abre mão das coisas de Deus, em algum momento Deus vai entrar na causa e vai mudar o cenário, vai mudar a história, e o extraordinário de Deus vai ter que acontecer, igreja do Senhor. O interessante é que se você for para a Bíblia, para o capítulo de número 6, você vai entender. Se você meditar no capítulo 6, no final dele, você vai ver que aquelas autoridades, os acusadores de Daniel, no final desse capítulo, a Bíblia vai dizer que após Daniel ter sido livre da boca dos leões pelo anjo do Senhor, após Daniel ter sido retirado ali da cova dos leões, aquelas autoridades foram lançadas naquela cova, e não somente eles, junto com esposas e com filhos. E diz a palavra poderosa de Deus, isso aqui é revelação de Deus para mim e para a tua vida, para tu ver a grandeza, porque nós olhamos para uma história como essa muitas vezes de forma superficial e não entendemos a grandeza disso aqui. Mas diz que quando aquelas autoridades com as suas famílias foram jogadas, antes mesmo deles chegarem no fundo, os leões já haviam estraçalhado aquelas pessoas, e Daniel ficou um tempo lá dentro, no meio daqueles leões, e o anjo fechou a boca dos leões. Então nós estamos aqui diante de uma história extraordinária, igreja do Senhor. Então o que nós podemos fazer de melhor, nós temos que fazer. Tem uma frase na internet, eu já ouvi ela muito tempo atrás, eu acho que a maioria aqui deve ter visto já as redes sociais. Às vezes tem coisas boas, que ela diz o seguinte: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no quarto de orações, e Ele será o seu Deus na cova dos leões. Porque em alguns momentos é assim que nós sentimos, jogados numa cova, porque a situação é adversa, é difícil, e muitas vezes na minha e na tua vida nós vamos ser provados. Não tem como escapar das provações, não tem jeito. E nós seremos provados como Daniel, com relação à nossa fé em Deus. E como é que nós vamos sair de uma situação como essa? É buscando na palavra, é fazendo como Daniel, dobrando os joelhos, não abrindo mão do Senhor, que nós vamos conseguir ter êxito em situações como essas. Então que nós possamos permanecer firmes, prosseguir, fazendo a vontade de Deus, estando no centro da vontade de Deus, igreja do Senhor. Porque assim, todas as decisões que nós tomarmos no Senhor, nós seremos vitoriosos.